dos grandes políticos nacionais. Uma pessoa que, lá atrás, fez um governo no Rio Grande do Sul voltado para o atendimento da população mais pobre. No Rio de Janeiro, fez um governo voltado para a educação, foi o grande comandante, digamos, da resistência ao golpe quando o Jânio Quadros renuncia, que houve uma tentativa de golpe a partir do Rio Grande do Sul, e foi ele a pessoa que comandou. Eu peguei o depoimento do Walter Moreira Salles, que na época ele foi para Porto Alegre, que a ideia era montar um parlamentarismo, um gabinete com o Tancredo Neves, e ele me disse, um banqueiro, falou, o comandante, de fato, era o Brizola. Foi o Brizola que saiu à frente, montou aquela rede da legalidade de rádios e tudo, e o nosso entrevistado é um dos herdeiros aí da tradição brizolista, que é Vivaldo Barbosa. Vivaldo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente queria que você falasse um pouco mais aí do perfil, do caráter aí do grande comandante Leonel Brizola. Eu que agradeço, Luiz Nassif, poder ter essa conversa com você hoje e sobre esse personagem realmente que foi Leonel Brizola. É uma das grandes figuras, né, da política brasileira, com características aí muito marcantes, de maneira que eu estou contente de estar conversando com você aqui, porque você é um dos jornalistas mais perspicazes, de análise mais profunda da vida brasileira dos últimos tempos que eu tenho visto aí. Já tive até a oportunidade de manifestar a você. Você vai a fundo nas questões aí, né, que são debatidas na política brasileira de maneira até muito simples ou simplória. Né? De maneira que eu estou contente de estar aqui. O Brizola foi um personagem aí marcante na vida brasileira, né, com algumas características aí muito importantes e próprias dele. Né? A primeira questão dele, né, a atitude de coragem cívica, isto é, coragem para enfrentar os problemas. Ele tinha essa coragem para enfrentar os problemas, uma atitude, de homem público com muita firmeza, era um homem de muita firmeza, enfim, de uma compreensão do Brasil, dos problemas brasileiros, uma compreensão do mundo, muito, muito clara, muito evidente, e é realmente um homem público por excelência, É uma figura realmente de compreensão do Estado, do papel do Estado, e do seu papel realmente na política. Ele tinha essa compreensão muito clara. Como é que era a relação dele? Porque quando bate 64, você tinha duas estratégias. O Jango tentando compor e o Brizola percebendo que vinha um golpe tentando resistir. Como é que era essa relação pessoal do Jango com o cunhado dele, Brizola? Olha, era evidente que muitas aí cheias de contradições, né? Mas eles eram da mesma geração. Eles eram jovens que, enfim, ajudaram a fundar o PTB lá em 1945, quando Getúlio era o líder, com Pasqualini, etc. Eles eram os dois jovens naquele processo. Fizeram muita relação. E é evidente que Brizola casou-se com a irmã do João Goulart, do Jango, né? Então a relação entre eles se aprofundou. Mas, é evidente, perfis políticos diferentes, não de linha política diferente, mas perfil, de atuação política, cada um com a sua, com seu perfil. Então, isso aí, certamente, ao longo do tempo, alguns conflitos aí aconteceram, mas a relação realmente entre eles era familiar, muito estreita, mas com essas diferenças de tom. Brizola era uma pessoa assim, mais determinada em atingir objetivos, mais determinada em enfrentar realmente desafios. Você veja, o Brizola desapropriou a Companhia de Eletricidade no Rio Grande do Sul e a Companhia de Telefonia no Rio Grande do Sul.
porque ambas estavam dificultando o desenvolvimento do Estado. Ele teve a coragem de fazer isso, né? A coragem de desapropriar, de assumir, né? De mandar realmente a polícia, desapropriou no fim da noite, foi publicado no Diário Oficial no dia seguinte, 6 horas da manhã, e a polícia já estava lá, né, para garantir a posse das pessoas que ele nomeou para substituir os dirigentes aí das empresas internacionais, das duas empresas internacionais, né? Então ele carregava muito isso aí, né? Não, ele até repetiu muitas vezes que ele tentou negociar muito, pressionou muito, tal, mas os grupos econômicos internacionais, o que eles menos queriam era um Brasil mais forte, mais desenvolvido, com mais industrialização, especialmente um estado como o Rio Grande do Sul. Então, através da eletricidade, da telefonia, das comunicações, eles controlavam melhor realmente os limites das possibilidades do Brasil, né? É o que nós vemos hoje aí com a Eletrobras. Sim. Esse controle que eles assumiram aí com a Eletrobras, um troço assim como o presidente Lula disse na campanha, o maracutaia, um crime de lesa pátria, porque eles querem estabelecer os limites das possibilidades do Brasil, né, se desenvolver ao nível que pode se desenvolver, né? Então, o Brizola, né, teve essas atitudes, né, enfim, opções políticas muito relevantes, né, e a devoção dele à questão da educação é uma marca, né, muito forte nele, porque ele queria realmente um brasileiro diferente. Ele queria que o povo brasileiro fosse diferente, pudesse ser diferente. Então, o povo brasileiro pudesse ter, né, a sua formação intelectual, sua formação escolar, capaz de tornar um cidadão, né, pleno, né, e não um ser humano diminuído. Então, o Brizola tinha muito essa coisa, ele tinha esse sentimento de pele com o povo brasileiro. A questão educacional dele é muito esse sentimento de pele, Nassif. Sentimento, né, de identificação com o brasileiro lá de baixo, que ele queria ascender, que ele queria puxar. Ele traz o Darcy Ribeiro e traz aquele grupo de pessoas fantásticas aí, pensando um Brasil grande mesmo. Agora, sem dúvida. Sabe, Vivaldo, que eu sou de uma cidade que, até os anos 50, era uma cidade quase que, nas férias, um centro político do Brasil. E na casa lá do meu pai, da minha tia, nós recebemos o Alberto Pasqualini para almoço e o Juarez Távora, que era do lado contrário, né? Agora, qual que foi o impacto para o Brizola quando o Golbery tira a sigla PTB dele? Foi um impacto muito forte. Eu até não estava com ele aqui, porque eu estava concluindo o meu doutorado. Eu tinha encontrado com ele lá nos Estados Unidos, estava concluindo o meu doutorado, quando ele regressou, né? E aí teve os acontecimentos aí do PTB. Mas é um impacto forte, né? Gerou lágrimas, né? Ele realmente chorou lá, né, quando ele rasgou a sigla, porque aquilo era a compreensão de que ele tinha do papel da política no Brasil, né? Do papel que o trabalhismo... Da Ivete Vargas. Fala um pouquinho da Ivete Vargas, que ficou com a sigla, que é um personagem meio obscuro aí. Desculpe, não compreendi o final da... Não, para você falar um pouquinho da Ivete Vargas. Perfeito, né? Ela é uma figura, enfim, muito diferente do Brizola, muito antagônica. Sim. Quando o Brizola, ainda em Nova York, já se desentendeu com ela, ele já retornou com desentendimento aí. Ela era ligada de uma linha política, ok, era sobrinha neta do Getúlio, parece que era esse o grau de parentesco dela, mas uma concepção do trabalhismo muito diferente, uma compreensão da figura, do papel do Getúlio muito diferente, né? E os atritos aí realmente surgiram.
E não há dúvida, o Nassif não há dúvida que foi um corte na história brasileira, porque, efetivamente, o ressurgimento do trabalhismo, com todas aquelas características, tudo que o trabalhismo tinha feito no Brasil. Você vê que o trabalhismo tinha feito a legislação trabalhista, salário mínimo, jornada de 8 horas, né, férias, né, previdência social pública, aposentadoria, né, a reorganização do Estado Nacional, a capacidade de tornar o Estado Nacional, o Estado brasileiro, com capacidade de intervir, né, na economia, através de diversos mecanismos, como aqueles institutos que foram criados, açúcar, álcool, etc., e que fixava, o Nassif fixava até a quantidade de hectares que as pessoas podiam plantar, a quantidade, né, os preços que eles poderiam refinar, valor, preços de venda, uma capacidade. O Estado brasileiro adquiriu uma capacidade de intervir na economia para ser um Estado que, de um lado, afirmasse a nossa soberania e, de outro lado, protegesse o povo diante dos grupos econômicos, né? Então, o trabalhismo fez isso aí, além, né, Código de Águas, Código de Minas, o subsolo tornou propriedade do Estado Nacional, né, que teve muito significado isto, a criação da Vale do Rio Doce para garantir o fornecimento de minério, a Siderúrgica Nacional para garantir, né, o aço para o Brasil se industrializar, depois veio a Petrobras, veio a Eletrobras, o BNDES, né? O BNDES realmente que marcou a história do Brasil, com a capacidade de criar investimento, de financiamento, de financiar a industrialização do Brasil. Então, essa questão, o Brizola queria que fosse retomada no Brasil com o trabalhismo, né, que com atualização, mas ele não queria fugir dessas questões. Né? E essa era uma grande marca da trajetória dele. Né? O trabalhismo representava isso para ele. É importante a gente lembrar que o modelo chinês se inspirou, estudou muito o que ocorreu no Brasil até os anos 60, 70, aí, período que o Brasil ganhou, era o país que mais crescia no mundo também, né? Deixa eu só colocar alguns pontos aqui, o Paulo Coelho falando da Alzira Vargas, não confunda Ivete Vargas com Alzira Vargas. Alzira Vargas foi um personagem fantástico aí, né? Fantástico. Ele chegou a ter convivência com a Alzira Vargas, né? A filha do Getúlio? O envolvimento realmente, né, não foi assim realmente forte, né, no sentido, né, enfim, de criar maiores atritos ou conflitos, mas a separação política e ideológica era muito grande. Né? A separação política e ideológica era muito grande. Então, o Brizola tinha esse projeto de Brasil na cabeça, né? Ele tinha esse projeto de Brasil, projeto de nação. Ele tinha isso na cabeça, de maneira muito clara. Né? Ele tinha uma noção realmente do papel do Brasil no mundo. Aliás, é preciso dizer que o presidente Lula realmente está demonstrando uma capacidade muito grande de compreender o papel do Brasil no mundo. Né? Mas é preciso dizer, já que estamos conversando aí sobre Leonel Brizola, é evidente que Leonel Brizola conduzia-se de uma maneira mais firme em relação aos acontecimentos do Brasil. Você veja hoje aí, né, que 2 diretores do Banco Central, nomeados pelo governo federal, vota contra a posição do Presidente da República que se manifestou no dia anterior. Né? Então, isto é uma compreensão que o Brizola tinha do papel do Estado, do papel do governo, da afirmação do governo, né, de ser um governo não autoritário, mas ser um governo que pudesse afirmar os seus propósitos e honrar os compromissos eleitorais assumidos pelo voto, honrar a soberania popular. Né? Então, nesse ponto, realmente, ele tinha uma marca muito forte. Deixa eu colocar aqui o Ricardo falando, ficou para a história o direito de resposta a Brizola do Jornal Nacional, com o Cid Moreira lendo o esculacho que o Roberto Marinho
Ele levou. E os mais antigos vão se lembrar o pé no traseiro que ele deu do Davi Nasser lá no aeroporto do Rio de Janeiro. O Davi Nasser era um colunista terrível do Cruzeiro, lá que atacava toda semana o Brizola, e daí o Brizola encontra ele no aeroporto, dá um pé na bunda dele lá. A dor moral foi forte ali, né? É preciso lembrar que o Brizola, sempre que tocado por essa questão, ele dizia que ele tinha um arrependimento grande de ter feito isso. Ele se arrependeu disso aí. Mas era uma coisa que ficou ali inevitável diante das agressões que o Davi Nasser fazia com ele ali, né? Então, ficou isso aí, pelo menos se explicou, mas ele disse que teve um grande arrependimento de ter feito isso, diversas manifestações públicas dele de entrevista